aproveitar vocês de pé. Hoje nós vamos fazer um culto diferenciado, né? Vamos abrir espaço para perguntas e respostas também. Me ajuda a lembrar que temos o assunto aqui da igreja, né, para tratarmos, né, como vamos ficar. Aqui no tabernáculo de Veracruz. Nós vamos ler em 1 Pedro. Quem tiver alguma pergunta, pode fazer no papelzinho, levantar o dedo e perguntar. Já temos um papelzinho aqui, já vamos começar por este. 1 Pedro 3, verso 18. Em seguida estaremos orando por esses pedidos que aqui se encontram, né? Temos alguns nomes que estão nesse caderno e Jesus conhece todas as necessidades. Amém? 1 Pedro capítulo 3, verso 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade e na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Querido Deus, temos lido a Tua palavra, pedimos a bênção do Senhor para tudo que iremos tratar nesta noite. E aqui neste caderno há pedidos de oração, são necessidades de Teus filhos e Tu conheces cada um deles. No nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai, que repreenda toda enfermidade, mal, opressão, que tente atingir essas vidas, que saia delas no nome de Jesus Cristo, Deus vivo e poderoso. Amém. Amém. Vocês podem sentar. Então, temos já uma pergunta aqui. Explicar onde estão Abraão, Adão e os que já ressuscitaram na primeira ressurreição, e quando e quem chamará eles, onde nós nos ajuntaremos com eles. Então, creio 3 perguntas em uma, né? Então, o irmão Brana, ele nos fala na mensagem de demonologia que o paraíso era o local onde esses santos estavam aguardando o dia da vinda do Messias. Cada filho de Deus do Antigo Testamento que vinham a morrer, eles morriam em esperança, porque havia uma promessa que levantaria um que poria fim à questão do pecado. E também eles criam que haveria uma ressurreição. Tanto é que você observa os patriarcas do Antigo Testamento, quando estavam perto da morte, ele chamava seus filhos e pediam para eles jurar com a mão na coxa que eles não deixariam seus ossos ali em terrenos gentios, mas levaria para onde eles fossem, porque eles entendiam que quando o Messias viesse haveria uma ressurreição, mas eles ainda estavam bem limitados e achando que dependeria deles estar perto onde o Messias chegasse para que eles pudessem ser ressuscitados.
Mas para o nosso Deus, Ele não depende de distância, espaço, tempo, nada. Ele é soberano na sua maneira de agir. Então, quando chegou o tempo próprio que esta promessa se cumpriu, e Jesus Cristo pagou o preço ali naquele dia no Calvário, então diz o mensageiro que, e a Bíblia nos diz, nós lemos agora, que Jesus ele desceu às regiões mais baixas. Estive agora há pouco lá em Ribeirão, não, lá em Araguari, lá em Patrocínio, né? Ele trouxe uma mensagem com esse tema: por que o Senhor Jesus teve que descer ao inferno? É uma pergunta forte, mas ele desceu ao inferno, a Bíblia diz. Agora ele não ficou lá. Amém. Ele desceu ao inferno para que eu e você não tivesse que descer. Amém. Se eu e você descesse lá, nunca sairíamos de lá. Mas ele disse: eu tenho o poder de dar a minha vida e trazê-la de volta. E ele fez isso. Ele desceu ao inferno para levar para bem longe de nós os nossos pecados. Amém. Foi cravada ali na cruz, aquela serpente de bronze que Moisés levantou no deserto, representava o pecado julgado. E Jesus, ele se fez pecado sem nunca pecar. Ele tomou os nossos pecados. E diz o mensageiro, e ele arrastou todos os nossos pecados e levou para o dono do pecado, que é o diabo. E levou lá para as profundezas do inferno. Não somente os pecados daqueles santos que dormiram na esperança da vida dele, mas os pecados de todos os seus filhos, até aqueles que ainda virão de vir. Já foi todo consumada a obra. Jesus já levou tudo. Amém? Então, e a Bíblia diz que ele conquistou a chave da morte, da sepultura e do inferno. Ele tomou isso de Satanás. Satanás hoje não manda nem na casa dele. Jesus tem todo o poder no céu e na terra. E depois que ele desceu, o Brana diz que é uma trindade descendo e uma trindade agora subindo, né? 3 estágios descendo e 3 estágios subindo. Paraíso ficava embaixo, onde era uma região dos salvos. Os salvos não ficavam misturados com os ímpios, mesmo antes de Jesus Cristo pagar o preço, né? Havia uma região reservada para os perdidos e uma região chamada Paraíso, onde ficavam os salvos na esperança da vinda desse Messias. E diz o mensageiro, logo que Jesus conquistou tudo ali, ele passou pela região dos perdidos e atormentou aqueles perdidos. Ou seja, como ele atormentou? Ele começou a mostrar aquelas pessoas, aqueles espíritos, aquelas almas em prisão, quando eles rejeitaram a Noé, estava rejeitando a ele. Quando rejeitaram a Enoque, estava rejeitando a ele. Os profetas e assim por diante. Porque o Espírito de Cristo é o Espírito de profecia. Todos os profetas que profetizaram pelo Espírito de Cristo. Então depois que ele deu o testemunho ali, aquelas almas, nós lemos aqui agora em Pedro, né? Que ele desceu e foi e pregou os espíritos em prisão. E quem eram esses espíritos em prisão? Foram aqueles que rejeitaram a longanimidade dos dias de Noé. Ou seja, no passado, aqueles santos, ou aquelas pessoas do passado que rejeitaram a palavra de Deus, né? Então depois ele entrou no paraíso. Quando ele entra no paraíso, ali está os santos. Ali está Abraão, ali estava Isaac, ali estava Jacó e assim por diante. E ele esvaziou o paraíso. A Bíblia diz em Salmos 68, 18 que ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então ele esvaziou. O irmão Brana diz que paraíso foi aniquilado, não está mais lá. Deixa eu ler aqui na mensagem de Demonologia 198, o irmão Brana diz: agora hoje ele não pode penetrar nesse estado e tirar um justo desse estado.
Ele não poderia fazer isso porque homens justos não estão lá onde costumavam estar, no paraíso. Não, Senhor, o paraíso foi aniquilado quando o sangue de Jesus o tomou. Olha aqui, que coisa. Ele está mostrando, porque citando aquele caso da pitonisa de Endor, né? Que antes que Jesus pagasse o preço na cruz, irmão, então as pessoas estavam debaixo do sangue de sacrifício de animais. E isso aí não apagava o pecado. Isso apenas cobria o pecado. E outra, Satanás ainda tinha a chave da morte. A chave que quer dizer o seguinte, que ele podia abrir. Ele tinha um domínio ainda para mandar sair ou entrar. Ele tinha a chave da morte, da sepultura e do inferno. Então, ali vocês sabem a história de Samuel, quando Samuel já havia morrido, né? E Saul, ele começou a perseguir Davi e tal, mas o reino já tinha sido tomado da sua mão, e chegou um momento que nada respondia mais às orações de Saul, os profetas, não havia profecia para ele, não havia sonho, nem urim, nem tumim, e ele ficou numa situação desesperada, ele precisava ir numa batalha. Então ele resolveu fazer a coisa que era proibida em Israel fazer. Ele mesmo proibia, ele matava todas as feiticeiras. Mas um homem, quando está em desespero e não encontra resposta em nada, ele apela para tudo. Então ele apelou para consultar aquela pitonisa de Endor. E ele pediu para que ele se disfarçou, se camuflou, e pediu para que ela chamasse Samuel. Mas se Saul souber disso, ele vai me matar e tal. O cara sabia, mas não, nada te acontecerá. E ali ela começou a invocar, e quando ela viu aquele homem saindo, levantando, ela deu um grito que viu que era Samuel, os mantos do profeta. E ela percebeu que era Saul. Ela disse, tu me enganaste. Mas ele disse, não, nada vai te acontecer. O que é que tu veio? Ela começou a dizer. Aí ele viu que era Samuel. Os 10 nacionais, ele diz, não, aquilo não era Samuel não, aquilo era o diabo se disfarçando de Samuel. Uma vez eu conversei com um, inclusive graças a Deus eu terminei ganhando ele para a palavra, batizei ele em nome de Jesus. Era uma assembleia, né? Meio conhecedor e tal, e começou quando ele falou, não, aquilo não era Samuel não, papai, aquilo era o diabo se disfarçando de Samuel. E você já viu que apuro você vai entrar com as escrituras? Porque a Bíblia diz aqui, e disse Samuel. É assim que a Bíblia diz? Você já imaginou? Não, mas porque foi Samuel se disfarçando, ou foi o diabo se disfarçando de Samuel. Eu digo, aí você vai entrar em apuro, porque quando a Bíblia disser, e disse Paulo, aí você vai pensar, será que foi Paulo mesmo? Ou foi o diabo se disfarçando de Paulo? Quando a Bíblia diz aí, disse Jesus, você vai dizer, será que foi Jesus mesmo? Aí você já não vai ter nem fé mais na Bíblia. E meu querido, quando a Bíblia diz, e disse Samuel, aí disse Samuel mesmo. E disse Jesus, aí disse Jesus mesmo. E quando ele disse Satanás disse, foi Satanás que disse. A Bíblia não traz engano. Aí ele acordou. Foi no outro dia, chegou lá na igreja com a mochilinha debaixo do braço. Pastor, eu quero meu batismo. Eu batizei ele em nome de Jesus. Mas, veja, antes eles podiam fazer isso. Hoje, nenhum desses espíritas, eles podem chamar um santo. Ele não tem poder para isso, né? Mas ali naquele tempo eles podiam fazer isso aí. O profeta de Deus, ele fala isso aqui, baseado nas escrituras. Mas porque paraíso estava lá, mas paraíso foi aniquilado, foi abolido e foi tomado. Esse santo subiu aqui mais na frente. Ele diz aqui novamente, ó, quando o Senhor Jesus passou pela região dos Salmos, ele faz até uma ilustração aqui muito bonita. Ele diz aqui que Jesus derrotou a Satanás, né, com a palavra. E ele diz aqui, e Jesus desceu, posso vê-lo bater naquela porta lá,
E aquelas almas perdidas vieram e disseram: bem, quem tu és? E ele disse: por que não deram ouvidos a Enoque? Por que não deram ouvidos àqueles outros profetas que pregaram? Eles foram condenados. E Jesus disse: sou filho de Deus que uma vez viveu, e o meu sangue foi derramado, veio contar-lhes que cumpriu o que os profetas disseram que eu faria. Passou direto pelos demônios, direto para o inferno, tomando as chaves da morte, do inferno, do diabo, pendurou-as em seu lado, começou a subir de volta, aleluia. E a madrugada chegando, aleluia. Vamos fazer uma pequena ilustração aqui. De madrugada tem um outro grupo que se encontra aqui no paraíso. Não estão lá agora, né? Então o paraíso já não está mais lá. Esse outro grupo agora é o grupo dos salvos. E aqui ele vem dando a ilustração que ali ele encontrou-se com Abraão. Ele diz aqui: posso ver Jesus subir lá onde paraíso está o velho Abraão, Isaac, Jacó e os outros lá, Samuel e resto lá. Posso ouvi-lo bater na porta. Amém? Oh, gosto demais disso. Estou pegando certo, sinto-me meio religioso agora. Posso vê-lo olhar para lá, posso ouvi-lo dizer: quem está aí? Quem é esse aí? Ele disse: eu, aqui é Abraão. Quem fala? Quem é? Sou a semente de Abraão. Amém. Posso ver Abraão vir até a porta, abrir a porta. Ele disse: sou a semente de Abraão. Daniel disse: olha lá, lá está a pedra que vi ser cortada da montanha. E cada um teve suas experiências. Então ele entrou ali, a irmã Brana diz aí, teve um pouquinho de tempo com ele, depois disse: vamos rápido, que há uma profecia lá em cima que não pode ser aniquilada. Amém. Aí você lembra ali em Atos 2, quando Pedro está dando um testemunho, né, de Davi, daquela profecia de Davi, que diz que não deixará sua alma no inferno, nem meu santo verá corrupção. Amém. Então em 72 horas o seu corpo ia entrar em corrupção. Então ele tinha pressa para subir, para que a profecia não se deixasse de se cumprir, que a profecia dizia que o corpo dele não veria corrupção. Então ele disse: vamos logo. E subiram e tal, e veio na ressurreição. Jesus saiu, os demais saíram e tudo mais. E depois ele subiu com eles. Agora esses santos estão nas dimensões celestiais, não mais lá embaixo. Agora descendo, a Brana diz aqui, há uma trindade descendo. Se a pessoa quando vai descendo, você não, Deus o livre vocês. As pessoas que vão para essa região, então descendo, o profeta vem a região dos perdidos, depois vem os demônios, depois o inferno, o trono de Satanás. E ele disse: subindo a região dos salvos, depois os anjos do Senhor e depois o trono de Deus na sétima dimensão. Então ele subindo é 3 e descendo é 3. Agora nessa dimensão celestial, que é a sexta dimensão, há diversos compartimentos. Em cada compartimento estão os seus. O Brana, quando esteve lá, ele não viu dos outros. Ele só viu os seus. Ali era a região onde estavam os da era do Brana, né? Os convertidos por sua mensagem. Com certeza os de Paulo estavam em outro lugar. Você não vê o irmão Brana dizendo: eu vi Paulo e abracei Paulo, eu vi Pedro e tal. Não, cada um nos seus estágios, mas todos na região celestial, ali debaixo do altar de Deus, aguardando aquele dia da ressurreição. Porque no dia da ressurreição esses santos voltarão aqui à terra, né? O irmão Brana disse que os últimos serão os primeiros serão os últimos. Das eras começará dos últimos para os primeiros, e de lá começará do primeiro para o último, que tudo vai convergir em Jesus Cristo, né? Tudo que está para frente vai ter que regressar aqui, e tudo que está para cá vai ter que vir aqui. Jesus é o centro de tudo. O irmão Brana diz que a noiva hebreia e a noiva gentia se juntam e se tornam uma coisa só. É a sombra e o real.
Então eles se juntam e se tornam a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque há os eleitos também ali. Então Deus sempre teve seus eleitos, como também sempre existiram os salvos. Mas os eleitos formarão a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo os salvos, as virginésias, eu não creio que está na quinta dimensão. Eles estão na sexta dimensão também, aguardando o dia do julgamento, né? E quando eles voltarem no corpo, eles não vão lembrar que são salvos, para eles sentir o peso do julgamento, né? Mas eles não podem estar junto dos perdidos também. Então todos os salvos, né, as virginésias também chegam a nascer de novo. Elas não chegam a ser seladas com o Espírito Santo, mas chegam a passar pelo novo nascimento, né? Então deixa eu ver se aprofunda mais a pergunta. Onde estão Abraão, Adão e etc. Estão lá na dimensão celestial, eu creio na sexta dimensão. Já ressuscitaram, sim, e quem chamará eles? Onde nós nos ajuntaremos com eles? A reunião vai ser aqui mesmo, numa dimensão, mas aqui. Todos os santos vão estar aqui, naquele período dos 40 dias, a noiva de Cristo vai estar aqui, o mundo ímpio não vai conseguir nos ver. Agora, essa questão da descida, né, Paulo diz em 2 Coríntios 5, quando esse tabernáculo terrestre de nossa habitação se desfizer, temos um feito, não por mãos, mas eterno nos céus. E por isso estamos gemendo, esperando ser revestido do celestial. Um desse dia o nosso corpo celestial descerá e nos revestirá. O Bruno diz na mensagem, não sei se é coisas que eu disse, ou é uma dessas mensagens aí, que ele diz que isso que chamam discos voador, num desse dia descerá e te apanhará. E ele disse, ossos e peles cairão por terra. Ele disse, você estará num corpo transformado. Então, quando se fala de ressurreição, eu não creio que é um anjo vindo com a pá e cavando as sepulturas. Eu creio que essa teofania celestial nossa desce num poder tal que vai absorver o elemento original nosso, que é uma colherzinha só, que vai sair da sepultura, que não vai dar nem para o pessoal perceber. Talvez um furinho faça assim e sai ali os 16 elementos originais que compõem o nosso corpo e juntará com o celestial para que se transforme em um corpo glorificado. Em 1 Coríntios 15, 51, Paulo diz, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Que a trombeta de Deus soará, né? Aí mostra que os que morreram ressuscitarão incorruptível, né? Ele disse, importa que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. O imortal é o celestial, que vai revestir esse corpo mortal e transformar-se num corpo glorificado. Agora eu creio que esta voz, eu creio particularmente, essa voz vai ser dada pelo nosso profeta, para cumprir o que Jesus diz em Mateus, eu creio que é 20, verso 8, quando fala dos trabalhadores das diversas horas do trabalho, das vigílias. Ele diz que quando chegou aquela última vigília do trabalho, né, o Senhor da vinha veio a quem? Ao seu mordomo. E quem é o mordomo do Senhor da vinha? O Senhor da vinha nós já sabemos que é Jesus Cristo. E o seu mordomo, o próprio Jesus identificou William Branham como seu mordomo. Ele perguntou a Deus onde ele estava enquadrado nas Escrituras, e Deus mostrou para ele Eliezer, o mordomo fiel. E ele sabia que ele era esse mordomo. Então por isso o Senhor da vinha virá o seu mordomo. Ao mordomo o Senhor da vinha trata direto, mas aos demais o Senhor da vinha se utiliza do seu mordomo, né?
Então aí está a sequência. Por isso, quando o irmão Branham teve naquela visão, além da cortina do templo, ele disse: se eu morri, eu quero ver o Senhor Jesus, porque Ele foi toda a minha vida. E aquela voz disse: Ele está um pouco mais acima, mas quando Ele vier, virá a ti primeiro. Então, primeiro é o nosso mensageiro. Então, Ele dará a ordem de comando para as teofanias vir. Aí virá Ele e os seus, depois virá o da era de Wesley, o Wesley acompanhará com os seus, depois Lutero e os seus, e assim vai desencadeando a ressurreição. Mas quem vai dar o início, a autoridade, eu creio até, irmãos, talvez seja até meio forte, mas porque eu sei que Jesus mesmo, Ele não vai pisar aqui na terra. Amém. E ao mesmo tempo eu digo vai, mas não o Jesus físico. Jesus físico, aquele corpo fica no propiciatório, intercedendo, e quando Ele vem, fica até a sexta dimensão, porque nós vamos encontrar com Ele nos ares. Amém. Mas vocês lembram que aquele anjo forte, o irmão Branham diz que é Cristo. E ele diz, o irmão Branham diz que o sétimo anjo estará de pé aqui na terra, quando esse anjo forte descer. Inclusive foi uma das coisas que o irmão José Branham falou, muito claro, né? Que muitos têm medo de dizer que crê no retorno do profeta. E o irmão José Branham diz: e ele vai retornar sim. E ele estará aqui na terra, quando esse anjo que bota um pé sobre o mar, outro sobre a terra descer. Amém. Aí muitos já disse que já desceu esse anjo, né? Mas o irmão José Branham disse que vai descer. Amém. E o sétimo anjo estará aqui na terra quando isso acontecer. Isso é o que nós sempre cremos. Né? Então, e isso vai ser um momento tão glorioso, porque hoje o irmão Branham, naquele corpo do pecado, mas redimido pela graça do Senhor Jesus, usou ele numa intensidade daquela, mas é lógico que eu não podia usar com mais intensidade, que ele tinha que ficar cambaleando, não suportava a presença gloriosa do Senhor. Mas quando ele vier agora na ressurreição, ele vem num corpo glorificado. Amém. Vai ser uma glória tão grande que Apocalipse 22, 9, que no final do livro de Apocalipse, João, quando viu, se ajoelhou e foi adorar ele. Eu creio que aquele anjo ali é o Urana. Amém. É o sétimo anjo. Você lê a mensagem, a revelação de Jesus Cristo, também o quinto selo, o irmão Branham fala isso aí. Ele disse que João foi adorar, aí disse: não, levanta-te, eu sou um dos teus irmãos e profeta. Adora a Deus. Né? Mas era algo muito grande, algo glorioso, que parecia ser o próprio Deus, mas não era Deus. Era um profeta. O irmão Branham diz: era um profeta. Não era um anjo celestial. O irmão Branham diz: era um profeta. O irmão Branham diz: talvez Elias. Ele não quis dizer que era ele. Talvez Elias, ou um dos profetas. Mas era um profeta. Mas qual foi o profeta que tinha toda a revelação da palavra? Amém. Não teve Elias, não teve Moisés. Cada um teve uma porção. Mas você vê que esse é o mesmo, o Branham diz que esse anjo de Apocalipse 22, 9 é o mesmo de Apocalipse 1. Né? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, e ele entregou o seu anjo, e o anjo notificou a João. Amém. Então, a revelação é de Jesus Cristo, que Deus deu a Jesus Cristo, e Jesus Cristo entregou ao sétimo anjo, e o anjo mostrou a João. Era esse mensageiro que mostrou a João cada coisa que aconteceu no exército. É o único mensageiro que conhecia o princípio até o fim. Conheceu. Que Deus deu a graça para isso, foi o nosso mensageiro. Amém. Que privilégio nós temos. Amém. Isso é caldo grosso, viu, irmão? Mas eu gosto disso aí. Glória a Deus, porque está na mensagem da Bíblia, a linha mensagem Bíblia. Né? Então, esse mensageiro descerá, mas com autoridade. O Senhor da vinha deu autoridade ao seu mordomo para fazer o pagamento dos demais. Não é que foi o homem que fez, era Jesus no homem. Como também esse alarido, essa mensagem, esse selo não foi o William Branham, mas foi Cristo e o William Branham. É Amós 3, 7. Amém? Então Cristo
a coluna de fogo revestiu de um poder tão glorioso. E quando alguém dirá, é Jesus que vai chamar, amém, é Jesus. Como também foi Jesus que abriu os céus, foi Jesus que trouxe o alarido. É Jesus? Mas ele usa um vaso para fazer isso. Amém. E o vaso que ele escolheu para fazer isso foi esse sétimo anjo, né? Então, quando a pessoa diz Jesus, eu digo amém. Agora, aí quando eu digo é Jesus através de ele, não precisa através de não, mas eu creio que é através de. Então, aí a coisa se encaixa perfeitamente. Então vai vir uma coisa tão gloriosa, num poder tão grande, chamando essas teofanias celestiais começarão a descer aqui para essa terra, para tomar os seus corpos terrestres e transformar em um corpo glorificado. É a voz de arcanjo, que é a voz da ressurreição. Amém. É a voz que levantará os mortos. É a voz que transformará nossos corpos. Amém. Nossos corpos vão ser mudados. Paulo disse, no abrir e fechar de olhos. Amém. E vai ser essa voz que vai chamar essa teofania para revestir. Aí você encaixa Bíblia e mensagem, tudo certinho. Amém? Amém. Então, e nós nos ajudaremos aonde? Na extensão da terra. Estaremos numa dimensão aqui rápida, veloz, onde podemos aparecer e desaparecer, aparecer e desaparecer. Estamos aqui, estamos lá. Vamos dizer aqui, lá. O mundo incrédulo não pode nos ver, mas nós vamos ver um ao outro aqui reunidos. Amém. Estaremos, a reunião da noiva. Por isso que a gente canta, somos um grupo da noiva, espalhado pelo mundo inteiro. Então, quando isso vier, a noiva de todas as regiões, de todas as nações, estarão se juntando. Depois sairá de nação em nação para o rapto do monte Sião. Haverá uma reunião ali no monte Sião, porque o arrebatamento se dará de lá. A noiva de todas as partes irão para ali, porque o Senhor Jesus mesmo físico descerá dos céus orientais até as nuvens para nos receber nos ares. Amém? Glória a Deus. Aqui foi feita uma outra pergunta. Isso aqui entra mais em 70 semanas de Daniel. Não me aprofundei nisso aqui, mas isso aqui pelo menos a gente sabe, né? Perguntou aqui, explica o que significa as cortinas que o profeta falou que a noiva teria que ficar em alerta. O que significa a cortina de púrpura, de ferro e de bambu? A irmã Brana, eu creio que é nas 70 semanas de Daniel, a irmã Brana fala um pouco, em outras mensagens, né? E ele relaciona essa cortina de ferro como sendo a Rússia, né? E essa de púrpura é Roma e a de bambu é China. São as nações. São 3 nações que serão nações ímpias. Mas o que nós devemos fixar, que o profeta diz, não tema a Rússia. A Rússia não oferece nenhuma ameaça para a noiva. Ele disse, tema o romanismo. É Roma que vai perseguir. Não vai ser a Rússia. É Roma. Mesmo que diz a Rússia é anticristo também. É comunista anticristo. Mas é a igreja romana que vai perseguir os cristãos. Agora a Rússia, o Mombrano diz que representam os cães que Deus levantou para comer a carne de Jezabel, que é Roma. Então a Rússia vai se levantar no final contra Roma, contra todas as nações, né? E haverá guerras. China também é um país comunista igual, né? E oferece, são ateus, comunistas, são terríveis. E haverá realmente guerras terríveis que acontecerão. Mas para nós isso não vai oferecer nenhuma ameaça. Amém. Que a noiva vai ser tirada antes da tribulação. Amém. Agora, para quem entrar na grande tribulação, vai ser terrível essas coisas aí. E a Rússia, o Mombrano diz, tem um míssil apontado para o Vaticano e outro para a Casa Branca. Ela vai atingir as 2 bestas. A besta que levantou da terra, do mar, e a besta que levantou da terra. As 2 bestas vão ser atingidas por Rússia. E no final Deus
dá um tratamento com tudo, né? Deus sabe como fazer. Amém? Olha, parece uma caixinha cheia aqui, viu? Eu estava pensando que vamos adiantar, né? Às vezes a música está muito alta, outras vezes um instrumento mais alto que os outros. Não seria possível ter alguém controlando? Sim, o certo é ter uma pessoa na parte técnica, né? Para controlar, né, essa questão de música, muito embora que é uma das áreas mais complexas que existe na igreja, chama-se música, né? Eu acredito até que o irmão Brana, eu acho que perdeu a paciência de esperar aí, vai sair, só deixa o piano aqui, porque para ajustar é meio difícil, mas com paciência, né? E cada um cedendo um pouquinho os seus direitos, que cada músico quer que o seu instrumento apareça mais do que o do outro, né? Ele não está ouvindo o instrumento dele, né? E o outro, aí dá um ganho também, eu não estou ouvindo o meu, aí cada um vai dando ganho. Lá em Curitiba agora é quem está começando a ajustar, mas foi um trabalho, eu comprei um fone de ouvido, e pronto, um fone de ouvido com o retorno individual. Você quer ver alto, aumenta o seu, só vai aumentar o seu, até estourar. Mas o controlista, o técnico, quem vai dizer o que realmente deve ser soltado, né? Porque depende, tem instrumento, por exemplo, na hora de um solo, aí aquele instrumento tem que sobressair um pouquinho, né? O solista, né? Mas na hora que está todo junto, aí tem que harmonizar todos os instrumentos, o baixo marcando, né, o tempo, né, já vai o sol devagarzinho. Então, para tentar harmonizar, sempre a música tem que ficar abaixo da voz. Nunca a música acima da voz, sufocando a voz. Nós não estamos tão interessados somente a gente quer ouvir o que está sendo cantado. Amém. E a música é para dar a suavidade, a doçura, né, a brandura no que está sendo cantado, né? Aí harmoniza tudo, aí fica uma bênção, ó, nota 10. E falar em música é importante, eu tenho falado lá com os músicos e também os dirigentes de cântico, lá de Curitiba, que é importante, antes mesmo de começar o culto, quem vai dirigir os cânticos, procurar os músicos para dizer a altura, né? Ou seja, ver qual a altura, porque varia muito de pessoa que vai cantar aqui. Tem pessoa que consegue cantar numa altura aqui, mas já tem outro que nessa não alcança. Mas na realidade, tanto esse como esse, deve se adequar a uma altura que a igreja possa cantar. O objetivo principal vai ser a igreja. Então a gente tem que ver um tom, uma altura que dê para a igreja cantar suave, né? E você também possa cantar. Para isso, tem que ir um pouquinho antes de começar o culto, antes até se for necessário da meditação, né? Dar uma treinadazinha para ver qual a nota que vai pegar, qual a altura que vai pegar direitinho, né? Para que depois você possa cantar com a igreja e tudo na harmonia. Mas isso é só uma questão de ensaio antecipado. Se ensaiar antecipadamente, dá tranquilo. E é alguém que vai cantar um solo, né? Vai dar uma ensaiada antes com o músico para pegar a altura, tudo direitinho, porque a gente quer dar o melhor para a gente. Já vi gente pensando, não, para Deus faz de qualquer maneira. E é assim, né? Não, para Deus é que a gente tem que fazer o melhor, né? E quem trabalha na música é um ministério do louvor, o ministério da música. Já imaginou se a gente nunca lesse uma mensagem, nunca se preparasse para trazer uma mensagem? Não, vou levar de qualquer maneira. De qualquer maneira, não. Você tem que entrar na presença de Deus, tem que ver o que é que Deus está querendo e tudo mais. Tem que estar já bem exercitando antes, lendo, ouvindo, para que você esteja em unidade no Espírito para trazer algo. E na música não é diferente, não é simplesmente chegou e pá, e vai, não. É bom ter um ensaiozinho antes, né, para que possa harmonizar na hora que vai cantar ou tocar. Amém? Tem que usar esse auxiliar direto. Existiam outras pessoas ou povos além de Adão, Eva, Caim e Abel? Antes de Adão, ninguém. Agora, depois de Adão,
Aí vieram os filhos de Adão e Eva. Muitos fazem essa pergunta porque quando Caim matou Abel, então ele tomou, né, uma mulher e foi expulso do jardim do Éden e do Éden também, e foi para a terra de Nod. Então a terra de Nod, então existiu o povo de Nod. Não, porque Moisés, quando ele escreveu Gênesis, irmão, ele não viveu nos tempos do Gênesis. Ele era um profeta, Deus apenas transportou ele para lá. E ele viu todo o cenário. E ele viu que aquele lugar, que para onde Caim foi, era a terra de Nod. Agora, no tempo dele aqui, era chamado terra de Nod. Então não é que existia outra civilização, mas ele deu o nome logo ali, terra de Nod. Então foi para lá que foi. Aí eu disse, mas casou-se com quem? Irmão Breno diz, casou com uma de suas irmãs. Porque na Bíblia, dificilmente é colocado na genealogia as mulheres. Adão gerou Abel, Abel morreu, gerou Sete e tal, e foi. Você não quer dizer as filhas de Adão. Mas irmão Brana mostra que foi filhos e filhas que eles tiveram ali. E naquele tempo era permitida a irmã casar com o irmão, só existia mesmo irmãos, né? Então, e ali foi quando começou a multiplicação da raça humana. Então, toda a geração que existiu foi depois de Adão. Filhos e assim por diante, e depois a descendência de Caim. E a serpente cruzou a semente ali, né? E gerou a Caim, e a serpente foi amaldiçoada, e Caim começou a gerar uma linhagem também ali. E ali multiplicou sobre a terra até a data de hoje. Mas nunca pense, já vi, creio que, se não me engano, os mormons que tentam dizer que houve outras gerações antes de Adão e tal, mas não, tira isso da mente, de acordo com a mensagem profética, né, todas as gerações começaram depois de Adão. Adão foi o primeiro a ser criado. Pastor, sobre as transmissões no Tabernáculo Brana, os horários de culto na igreja, é correto ficarmos em casa neste horário? As transmissões no Tabernáculo Brana, eu dei uma nota, inclusive, bem antes de ser oficial, né, lá na igreja de Curitiba, que eu cheguei a dizer que não liberaria, não autorizaria oficialmente os irmãos a assistir enquanto não viesse por uma via oficial. Porque a via que estava sendo transmitida no português, não no inglês, nem no espanhol, nem no francês, mas no português estava sendo uma via paralela. E Deus não é responsável por algo paralelo. Entendendo? Então, como por exemplo, a gente tem o cuidado de ter as mensagens traduzidas pela via original. Por que é que eu não uso as mensagens de outra via? Porque é uma via paralela. Não digo que não está uma tradução até boa, mas se eu me agarrar em algo ali e for errado, Deus não vai ser responsável por mim. Agora, pela via original, ainda se tiver algo que foi traduzido errado e eu me agarrar aqui, Deus é responsável. Porque aqui foi autorizado por Deus. Vocês estão entendendo? Então, eu fui bem claro, isso diante da igreja, mas antes de eu ir diante da igreja, eu tinha entrado em contato com o irmão Michael Hitz, com o irmão Silas Bragas, e eles disseram, não é oficial. Eu digo, pronto, então é tranquilo. Eu cheguei diante da igreja, irmãos, não é uma via oficial. Quando for oficial, eu aviso aos irmãos. Então, isso ficou esperando até o irmão José Brana dar o parecer dele, tudinho. Quando deu, bem antes do encontro, eu já estava sabendo que os irmãos já tinham me procurado e disse, olha, pastor José, irmão Silas e outros irmãos, disse, não divulga ainda, mas agora, a partir do próximo ano, a gente vai ter pela via oficial. Desde que a gente faz a divulgação. Digo, ok. Quando foi no encontro, então
foi quando o irmão Anderson e os irmãos disseram: agora nós vamos ter a tradução através de Silas, porque Silas é o tradutor oficial da voz de Deus. Então toda a tradução da mensagem do profeta no português tem que estar na supervisão dele. Se não tiver uma via paralela. E eu jamais gosto de dar um passo para depois ter que voltar atrás. Eu só gosto de dar passo lento, mas firme, sabendo onde estou pisando. Amém? Então, quando chegou pela via oficial, eu louvei a Deus. Eles apresentaram logo na reunião ministerial. E eu dei o meu parecer, agradecendo a Deus. Inclusive, teve pessoas que gravaram trechinho da palavra que a gente deu lá. Só pegou aquele trechinho que dava a entender que parecia que eu estava contra a transmissão. Mas não botaram tudo que a gente falou. O que eu expressei que eu estava contra a transmissão paralela. Mas a oficial jamais eu posso ser contra, muito pelo contrário. Se você observar, talvez eu fui o primeiro a divulgar. Logo que foi dito que era oficial, eu botei logo no site Luz nas Trevas. Amém. Você abre o site Luz nas Trevas, a primeira coisa que está lá, transmissão direto do Tabernáculo Branco. Está entendendo? Então, a partir do momento eu louvei a Deus, agradeci ali, dei uma palavra entre os ministros, tudinho, e começou agora a transmissão pela via oficial direto do Tabernáculo Branco. Mas o que é que eu vejo diante de tudo isso aí, né? Eu creio que é uma bênção. Eu mesmo tenho acompanhado todas, até o 6º selo, né? Eu tenho acompanhado. Agora, como é algo que fica arquivado, não tem por que a gente perder o culto da igreja. Você não pode assistir depois? Pode, eu mesmo tenho assistido depois, né? Ou então, quando acontece que é isso que eu vou, quando eu estiver indo agora nos Estados Unidos, a gente vai combinar. Eu já fiz uma petição nisso, para ver como fazer, né? Porque, por exemplo, eu creio que aqui seria difícil botar o José Brana atrás da preliminar, mais ou menos 40 minutos, 1 hora, depois 2 horas e meia, 3 horas de mensagem. Aí eu queria ver quem ia ficar. Dá 4 horas e meia, 5 horas. 4 horas e meia, 5 horas. Muita gente bota 40 minutos para botar. Né? Então, o que é que eu tenho pretendendo fazer? Que já que essa mensagem que nós já temos traduzida em português, praticamente todas elas, pelo menos nas igrejas, lá em Carpina, em Curitiba, já repetiu, eu acho, mais 7, 8 vezes. Aí sempre de lá vai ter algumas mensagens que a gente ainda não tem ela traduzida direto no português. Então a gente pode dividir isso em cultos, né? A gente passa a preliminar em um culto. O irmão José Brana, foi o que eu disse, eu não tenho dificuldade nenhuma de botar o irmão José Brana para pregar para a gente. Se botou outros pastores, por que não, irmão José Brana? Né? Então, e as mensagens do profeta dividir em cultos, de 40 a 45 minutos, um curso, para que a gente possa ouvir, não tem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma. Agora, eu creio que nós, como crentes, não podemos deixar de congregar, né? Eu tenho até, eu assisti o segundo, quer dizer, eu assisti no 2º selo, o irmão José Brana dando uma explicação sobre isso. Que eu cheguei a citar nessa reunião ministerial, que teve lugar aí, lá em Bauru, por exemplo, que chegaram a pessoas dizendo: não tem que assistir a transmissão, ou assiste a transmissão, está fora do rapto, e assustando o povo. Deus nunca trabalha com isso não, gente. Aí geralmente essas pessoas foram pessoas que nunca passaram as fitas do Brana na igreja. Agora descobriram agora. Quando eles descobriram, já faz 25 anos que eu não deixo de passar uma semana sequer. 25 anos, toda semana, as mensagens do irmão Brana são passadas lá no tabernáculo, lá em Carpina, em todas as igrejas que eu dou assistência. Entendeu? Então a gente nunca silenciou o irmão Brana, nunca tiramos o irmão Brana do púlpito. Agora eu sei que 70% a 80% dos pastores, principalmente dos que não têm companheirismo com a voz de Deus, ele nem mesmo a mensagem ele leva para o púlpito. Aí é onde está o problema. Então, em vez de se preocuparem com esse, estão preocupados com quem já vem fazendo a coisa religiosamente direitinho, né?
Porque graças a Deus isso aí não me atingiu em nada, porque eu estou tranquilo, tenho a consciência tranquila, que nunca terei a mensagem do profeta, né? Sempre usamos a mensagem do profeta. Eu creio que vocês lembram quando eu cheguei logo aqui, eu disse, ó, tem que tirar um dia aí para passar a fita do Irmão Branco. Você nunca nem ouvi falar de transmissão nem nada. Mas a gente sempre teve esse cuidado, porque eu sempre criei que quando essa voz é ecoada dentro da igreja é diferente dela ecoada dentro de casa, no rádio, muito embora que devemos também ouvir em casa, ouvir no carro, mas nunca deixar de ouvi-la também na igreja, né? Agora também temos que entender que tem os ministérios, né? Não, o Zé Brando bota só a fita do Irmão Brando. Não, ele ministra primeiro. Agora só que ele bota tudo no meio, né? Ele é o pastor da igreja lá, ele faz como ele sente a direção de Deus fazer. Mas se você observar, ele prega logo 40 minutos ou quase uma hora de pregação ali, e depois ele bota a fita do Irmão Brando. Ele mesmo disse, eu estou ministrando a palavra. Eu tenho até gravado aqui, tenho vários trechinhos da mensagem do irmão José Brando que eu achei interessante gravar, mas isso aqui que ele vem explicando bem direitinho para vocês entenderem a posição central do irmão José Brana quanto essa questão de ministério e também essa questão da transmissão das fitas, né? Então, deixa eu ver aqui. Ela já está. Louvai ao Senhor. Agora eu que eu não sou contra os ministros. Isso sempre foi apontado contra mim a minha vida toda. Eu não sou contra um ministro, um ministério. Isso seria desmanchar a palavra de Deus. Não, é errado eles ministrarem. Eu agora estou ministrando. Vai ao Senhor. Vai ao Senhor. Vai ao Senhor. Podem sentar. Não sou muito bom nisso, mas eu amo esta mensagem. Amo ao Senhor. E creio a sua mensagem de todo o coração. Eu não sou contra o ministério quinto. E se você disser, bom, se vocês não estiverem ouvindo só as fixas, você não é da noiva de Jesus Cristo. Nunca disse isso. Está errado. O profeta de Deus nunca disse isso. Todos somos irmãos e irmãs. Nós passaremos a eternidade juntos. Não, eu não estou julgando ninguém. A palavra te julga. Mas eu creio sim em tocar essas fitas nas igrejas. Amém. Eu creio sim. Amém. Louvai ao nome do Senhor, de Jesus. Louvai ao nome. Esse é o meu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar. Praise your name, Lord Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Eu sou orgulhoso por tomar uma posição a favor dessa mensagem, essas fitas, e também creio que vocês serão bem. Muitas vezes não vemos as coisas da mesma forma, mas não importa. E às vezes mostrar que há diferenças. Nós temos direito, eles têm direito de fazer o que sentem a direção de fazer. Nós somos irmãos e irmãs, não faz diferença. Já ouvi muitas vezes dizer que se você não estiver ouvindo a transmissão, você não é noivo de Cristo. Não, nunca diga isso, nunca. O profeta
Eu nunca disse isso, ele disse. Então me mostra a citação onde ele já disse isso. Ele não disse isso, eu não creio nisso. E eu repito isso. Nós somente queríamos ouvir o profeta, ouvir as vidas. Vamos fazer. Vamos dizer, cada igreja soberana para fazer o que quer, mas a minha revelação e também a sua revelação é de tocar essa mensagem, ouvir essa mensagem, tocar as vidas. Amém. Na igreja. Amém. E é isso que fazemos. Amém. Então, já vi muitos dizer, não, mas se não vir a transmissão, não é noiva de Cristo. Veja o extremo que vai. Irmão José Brandeu nunca disse isso, o profeta nunca disse isso. Né? Porque a gente tem que ter um centro em tudo, irmão. Agora é lógico que a gente ama isso, né? E queremos ouvir a voz de Deus, né? Então, mas graças a Deus, duas famílias que estavam sendo arrastadas, uma já entrou em contato comigo essa semana e voltou novamente. Então, graças a Deus por isso. A via paralela estava fazendo confusão. Mas quando vem a via original, centra a gente no centro do caminho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quantas transmissões eu creio que é maravilhoso, né? Todos deveriam ouvir, assistir. Então, nos dias que tiver culto, você assiste o culto, depois se você acionar, você vai ouvir do mesmo jeito. Ou não vai? Só vai ser uma questão de alguns minutos de diferença só, né? Que eu mesmo tenho sido beneficiado, escuto, depois assisto todas elas. Estou já na expectativa da pergunta e resposta, que é a próxima que está para vir. Tá certo? Agora, nunca devemos deixar de congregar, porque há muitos por aí que já estão ficando só em casa. Não, a gente vai ficar só em casa. Teve um grupo aí em Blumenau, umas 2 ou 3 famílias. Não, a gente vai ficar só ouvindo a fita em casa. Tudo bem, não era do companheirinho da gente, não. Mas de repente o filho dele precisou casar. Ele disse que não precisava de pastor mais, que só tinha as fitas, já era o suficiente. E agora? Aí não teve coragem para ir ninguém mais. Veio o pastor José, o senhor casaria meu filho? Se os dois são livres para casar, eu caso. Mas se fosse pegar o pé da letra, ia dizer, será que vocês não casam só com as fitas? Não pode. As fitas é maravilhoso, é a palavra de Deus, precisamos, devemos, mas não podemos tomar extremos, senão você, usando algo que é verdadeiro, vai tomar um caminho errado. Com a própria verdade você vai tomar, porque a própria palavra, se não fosse usada da maneira correta, ela produz vida e pode matar, né? Então, mas nós queremos usar a palavra para produzir vida. Amém. Então vamos usar e aproveitar isso que é tão bom que Deus tem dado para a gente hoje, né? Hoje nós podemos assistir o culto direto do Tabernáculo Brana, traduzido no português, tudinho direitinho, que maravilha, né? Acompanhar isso aí. Agora vamos fazer com amor, com unidade, com crescimento espiritual, né? Que aí Deus vai nos abençoar bastante, né? Vai ser uma bênção, a noiva vai estar ligada nisso aí, amém? Esse aqui já viu, né? O outro não foi, esse aqui chegou por último, bota ali embaixo. Vamos ver esse aqui. Pastor, quando eu tinha 16 anos, eu fui pedida em casamento pelo meu namorado. Mas ele não era da mensagem e eu aceitei. Depois nos separamos. Hoje sou casada. Como fica a minha situação? Difícil, né? Mas não para Deus. Então são esses assuntos, geralmente casamento e divórcio, a gente gosta de tratar pessoalmente, que cada caso é um caso, mas como aqui não foi colocado o nome de quem é ou quem foi, então, primeira coisa, tem que mostrar o que é errado. Primeiro erro foi casar com a pessoa. Se essa pessoa que tinha 16 anos, ele era da mensagem e aceitou namoro com uma pessoa que não era da mensagem,
Eu não digo que você vai perder a sua eleição, a sua salvação, mas vai colher o preço alto por fazer isso. Não vi um ainda para não colher. Quando você faz um casamento com um jugo desigual, porque se você não colher, a palavra de Deus vai cair por terra. Porque Deus falou que não pode, não deve, né? E irmão Branham diz a mesma coisa. Então vai colher um preço. Aí o que acontece? Na hora que estiver sofrendo, não vai reclamar não. Vai dizer, pode bater mais, Senhor, eu mereço, Senhor. Na hora que o marido disser, ó, entra que vai levar uma surra, pode bater duas, que eu mereço e tal. Suporte agora, né? E ore a Deus para que Deus salve a ele, né? Já que aconteceu isso. Agora o bom é você não ter que pagar esses preços. Tem gente que gosta de pagar preço, né? Então, por que pagar preço? Por que não? 16 anos. Eu já estava, acho, pensando que já estava ficando coroa, eu ia casar mais. 16 anos. Eu jogo aí casando com 50 anos, né? Casei agora em Curitiba com 50 anos, né? Esperou com paciência no Senhor e encontrou a pessoa certa. Então é só uma questão de impaciência. Aí vai começar a sofrer, né? Aí pelo que eu entendi aqui, talvez não deu certo o primeiro casamento aqui, né? Pelo que a pessoa falou, mas ele não era da mensagem e eu aceitei. Depois nos separamos. Ó, já começou o preço. Hoje sou casado, aí possivelmente casou de novo. Aí já vai ter que analisar se a pessoa que você casou de novo, de toda maneira já está errado, porque não pode, né? Uma mulher divorciou, então tem que ficar sozinha, isso que a Bíblia diz. Agora também tem que analisar se até onde foi essa palavra, se foi um caso, como foi, mas na realidade, literalmente, não podia casar mais. Tinha que ficar só. Mas como diz, já casou, o que é que vai fazer? Agora é clamar a Deus por misericórdia, que a graça do Senhor possa alcançar. Só se já tem filhos desse segundo relacionamento, né? E tem vezes que a pessoa faz ignorantemente, né? Mas esse caso quem vai julgar é Deus. Mas o meu conselho é: busca a misericórdia de Deus, clame a Deus por misericórdia, sirva a Ele de todo o seu coração, para que Ele se compadeça de você e possa lhe ajudar. Amém? Então é isso, né? Então a situação fica assim, não podemos dizer muita coisa. Teve um casal perguntou no Bruno, eu casei, divorciei, casei de novo, a pessoa também era casada, divorciada, tem alguma chance para o rapto? O irmão Branham disse, é muito difícil, né? Aí ele cita a escritura, a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Então ele usou a escritura bem forte, mas depois ele abriu um espaçozinho para a misericórdia, que a graça nunca pode fechar a porta, né? Ele diz, mas continue crendo e procurando viver fiel a Deus, porque houve vários casos na Bíblia que aconteceu restituições, que não podia, e Deus deixou a graça alcançar a pessoa, né? Como Davi entrou no lugar santo e comeu o pão da proposição. Aí ele saiu citando alguns outros casos. Então, mas nunca nós devemos pegar exceção para fazer um caso geral. Esses são exceção, que poderá funcionar e poderá não funcionar. Vai depender muito de Deus e da sinceridade do coração da pessoa, do despertar dela a partir daquela data, né? Porque muitas vezes, na fase da adolescência e tudo, as pessoas agem levianamente. E depois que amadurece é que vê a besteira que fez, mas já fez. E agora? Ir para o mundo, acabar a vida? Não. É um caminho que é inviável. É melhor permanecer na presença do Senhor, porque Ele é riquíssimo em misericórdia. Amém? Então esse é o meu conselho. Fica na presença do Senhor, busca Ele de todo o seu coração, peça a Ele misericórdia, perdão, e espere que Ele alcance a sua vida. Amém? Amém. Pastor, sou uma criança. Gostaria de saber o que é crepúsculo.
Eu acho que, não sei se é crepúsculo ou prepúcio. Não é prepúcio. Porque o crepúsculo é uma criança. Aí ele diz que é uma criança, vocês têm que entender, né? Porque uma criança ela não diferencia muito, né? O prepúcio é, como diria, as criancinhas, só o varão, né, que tem o prepúcio. Em Israel, quando uma criancinha nascia, aos 8 dias era levado para circuncidar. O que é a circuncisão? Talvez muitos, vou dizer numa linguagem que a gente conhece. Alguns sabem o que é cirurgia de fimose, não sabem? Pronto, então cortar o prepúcio é fazer uma cirurgiazinha de fimose na criança. É tipo, cortar um pedacinho do excedente. Isso aí é o prepúcio, tá certo? Aí em Israel todo o macho era circuncidado, era levado para cortar o prepúcio. Esse era um sinal que pertencia ao povo de Deus. E hoje o sinal, ou a circuncisão, é o Espírito Santo no coração. Amém? Não sei se a criancinha entendeu, se não entendeu, depois a mamãe ensina o papai bem direitinho. Ó, vem assim, vem cá, vou lhe mostrar, viu? Quer ser circuncidado? Com certeza não quer. Hoje a gente dos homens escapou. Se a circuncisão, até mesmo quando vinha estrangeiro, você queria fazer parte do povo de Israel, tinha que circuncidar. Teve uma vez, teve um grupo de pessoas grandes, uma nação inteira se rendeu, aí fizeram isso aí, depois os israelitas aproveitaram quando eles estavam todos doentes, fracos, aí mataram tudo, e Deus não gostou disso não, Deus se indignou contra eles, pegaram eles na covardia. Então, tem um desejo no coração de buscar almas. Será que isto é de Deus mesmo? Então, eu tenho tão falho, eu sinto tão falho. Buscar almas sempre é o desejo de Deus. O objetivo principal de Deus é esse, é buscar almas, né? Você observa quando Jesus veio, começou o ministério dele, a primeira coisa que ele fez foi selecionar 12, diz lá, as casas das ovelhas perdidas de Israel. Depois ele foi selecionou 70, ele diz, vá para todas as partes e busque. Então, e quando Jesus estava para subir, ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Sempre isso foi o que esteve no coração de Deus, e em busca dessas ovelhas que estão dispersas. Por isso, quando a gente fez o plano, né, da associação, o primeiro alvo nosso é as almas. Segundo, a manutenção dessas almas, ou seja, a alimentação espiritual, orientação. E terceiro, é acondicionar um lugar para que essas almas possam servir a Deus, né? Então, é um dos projetos que a gente tem feito para esse ano, né? É isso aí, em busca deste eleito. Amém? Inclusive, saiu muitas perguntas sobre isso. Não, o que é isso? Que sistema? O que é sistema? Não sei o que. Então, esse é um sistema que o William Branham criou. Na mensagem Pondo nos Olhares de Jesus, a gente não tem ainda da Voz de Deus em português, mas tem em espanhol, né? O Branham disse que nós deveríamos ter um sistema, mas o sistema de Deus. O diabo tem o seu sistema, mas Deus tem o seu sistema também. E o sistema de Deus é ganhar almas para o reino de Deus, né? Trabalhar para o reino de Deus. Pastor, vejo alguns irmãos se empenhando nos cultos evangelísticos e alguns que moram perto não vão, ao meu ver, é um aparente descaso. É certo isso ou não temos obrigação de acompanhar os que estão nesse trabalho? Me refiro a quem mora perto do local. Veja, o evangelismo, nem todo mundo tem puxão para o evangelismo, mesmo que a toda noiva deve ser um evangelista, deve desejar ganhar almas, né? Aqui eu tenho visto que tem sido feito um trabalho muito bom na linha evangelística, né? Irmão Josué, irmão Rubino, sempre eu tenho visto algumas
né, algumas fotos, algumas coisas de alguns trabalhos. Temos visto almas também que têm vindo através desse trabalho evangelístico. Mas não é só eles que têm esse compromisso. Cada um de nós podemos. Eu sempre vou aprovar qualquer trabalho evangelístico que qualquer um queira fazer, né? O evangelismo é uma coisa livre. Quando se trata aqui de pregar no púlpito, aí tem aqueles requisitos todinho que a palavra exige e tal, mas lá fora todo mundo pode ser, até mesmo quem é divorciado e casado, se quiser ir ganhar almas lá fora, pode ganhar almas lá fora. O campo evangelístico é livre para todo mundo. Lembrando, e até as irmãs, ela pode testificar lá fora. Tem na mensagem Conduta, Ordem e Doutrina, e Mobrando, dizendo que a gente, a princípio, nessa mensagem, aprendeu que a mulher tem que ficar calada, não pode dar nenhuma palavra. As mulheres ficaram se sentindo inútil para tudo, né? Tem muitas igrejas que ela nem um amém pode dar na igreja, ela acha que calada quer dizer que não pode falar nada, né? Não vê mais os amém, nem os glória a Deus. Mas quando Paulo disse ali, calada não tem autoridade de ensinar na igreja. Amém. Ou assumir cargo de liderança na igreja. Mas quando se falou sobre evangelismo, o Brana disse que as irmãs podem dar um testemunho, podem testificar. Ele cita também o caso daquela irmãzinha que ganhou a alma de Moody, né? E 1 milhão de almas foram ganhas para o Senhor. Ela preparou folhetos, tudo, foi para a esquina, ó, entregar folheto, convite, para ir assistir o culto, né? Então, todos nós temos um trabalho evangelístico, porque o evangelismo quer dizer somente você pegar o microfone e pregar. Você estando distribuindo folheto, está fazendo evangelismo, né? Você testificando para alguém no ônibus, na escola, seja o que for, você está fazendo um trabalho evangelístico. Tem muita linha nessa área evangelística que pode alcançar as almas que estão a perecer neste mundo, né? Então, eu sempre aprovo e apoio o evangelismo, né? Agora, nada serve por força. Só tem que ir por alegria, por satisfação. Não adianta dizer, não, eu vou porque o pastor disse que eu tenho que ir, então vou ter que estar lá. Não adianta, não é melhor ficar em casa e dormir, ou então ficar lá orando, porque tem gente também que tem medo do evangelismo, que realmente é um terreno perigoso. No evangelismo você está no terreno do inimigo, né? Pode acontecer coisas, eu já presenciei coisas no evangelismo que é de arrepiar, se você não tiver certo do que está fazendo, né? Então, já teve caso, foi evangelizar uma vila, pode estar aqui, lá em Tapera, e até lá essa semana. Hoje lá nós temos um tabernáculo. A primeira vez que eu fui era uma vila onde só tinha feiticeiros, macumbeiros, e era predominante isso. Me convidaram para fazer um culto evangelístico, levei uma equipe, uns 6, 7 irmãos, mais ou menos, testemunho de 2 em 2, para fazer o convite do pessoal da vila, e ali fizemos, e ali começamos a levar a palavra, né? Antes eu convidei um anciãozinho de 70 e poucos anos, e naquela hora essa anciã levantou a mão. Quando eu chamei lá na frente, o diabo tomou ela e foi jogando ela em cima de umas pedras. Eu agarrei pelo braço. Quando agarrei ela pelo braço, ele bateu o pé e olhou para mim e disse: "Você não diz que é bom? Tire ele dela agora." O diabo, né? Aí voltou-se para a audiência e disse: "Ele não diz que é bom? Manda ele tirar ele dela." Mas veja, no evangelismo, que situação. Aí se você não tem um discernimento de como atuar nessa hora, o diabo envergonha, né? Disse: "Satanás, tu sabes que eu não tenho poder, mas eu conheço um que tem poder para te tirar." Eu levantei a mão: "Senhor Jesus, que aquele mesmo poder da coluna de fogo que está nessa mensagem venha em favor dessa pobre alma." Quando eu disse isso, ele vai sair. Eu digo: "Saia em nome de Jesus." Então, aí ela: "O que está acontecendo?" Eu digo: "Não, agora está tudo bem, vovó. Tudo bem." Eu digo: "Quem quer mais aceitar Jesus?" Uma mão levantou lá, outra mão levantou lá, outra mão levantou lá. O diabo terminou sendo envergonhado. E hoje a gente tem um tabernáculo da mensagem lá, através dessa anciã. Então, o evangelismo, você está suposto a enfrentar situações difíceis. Por isso eu sempre oriento, a gente tem uma equipe que a gente está trabalhando no evangelismo, ali em Curitiba. Você tem que ter uma vida consagrada, você tem que estar em oração,
Não vale de qualquer maneira. Ore antes, coloque a sua vida diante de Deus, principalmente quando vai fazer um culto assim, evangelístico, né? De preferência é bom você estar preparado com jejum e oração. Não na hora, que já imaginou aquele criança que caía no fogo e caía na água com um ataque epiléptico? Os discípulos de Jesus tentou tirar e não conseguiu, levaram para Jesus, Jesus disse, sai dele, aquilo foi embora. E disse, como? Por que nós não conseguimos? Jesus disse, certa casta de demônios só sai com jejum e oração. Amém. Mas, irmão Brandi, já imaginou se na hora que chegasse a situação Jesus dissesse, espera aí um pouquinho que eu vou jejuar e orar para poder expulsar? Não é assim, você tem que ter uma vida já no seu dia a dia, de consagração a Deus, de jejum, de oração. Sempre que Deus mover, você está ali, né? E você nunca vai conseguir ser movido por Deus no jejum se você não tem uma vida de oração. Amém. A oração não quer dizer que você tem que chegar na praça, ah, Senhor, não sou como fulano. Não, você deve ir em silêncio, deve ir trabalhando e orando. Ou seja, você começa a lembrar das causas das pessoas, das situações difíceis que cada um passa, né? Então, do irmão, de uma irmã, e Senhor, tenha misericórdia do meu irmão, está passando uma situação difícil. Senhor, e começa a apresentar. Quando você não tiver ninguém mais para apresentar, lembre-se do pastor José, eu sou muito pressionado das orações. Então, quando você está sempre compungido numa vida de sentimento pelos outros, de oração pelos outros, vai chegar um momento que Deus tira até a fome de você. Ele move no jejum. Amém. Então, uma vida piedosa, uma vida que sente com os que estão sentindo, sofre com os que estão sofrendo. Então, isso aí move o coração de Deus. Isso aí vem uma regimentação. O jejum é como se fosse recarregar uma bateria para na hora que precisar ela estar com carga total ali. Aí você vai ter... Não é que você vai ser uma pessoa diferente. Eu estou jejuando. Eu perdi até mais uns 2 quilos. Não é isso. Jesus até diz que nem faça assim, né? Não deixe nem transparecer isso. Seja normal, simples, natural. Mas o poder que está dentro de você, o diabo sabe que está. Ele sabe quando é uma pessoa que vive uma vida consagrada para Deus. Ele já fica logo, né, se estremecendo. Muitas vezes você não precisa nem dizer palavras. A gente já viu coisa na linha evangelista, lá em Alagoas, no lugar lá. A gente foi fazer um culto evangelista numa casa e a gente dividiu também 2 em 2 para ir convidando as pessoas. Teve uma casa, quando eu fui me aproximando para convidar, olha assim, estava aquele monte de santo na parede. Aí eu bati palma e quando a mulher vinha, que abriu uma cortina ali, eu disse, Deus abençoe. Só pode dizer Deus abençoe, né? Já caiu lá. Em nome de Jesus, saia dela, Satanás. Já se levantou. Eu digo, bem senhora, a gente veio aqui para lhe convidar. Ela não sabe nem o que aconteceu. Aí convidamos ela para o culto evangelista lá. Mas é isso. É o dia a dia da gente. A gente tem que estar em comunhão com Deus. Não está lutando contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Então, que Deus nos ajude, irmãos. Então, o evangelismo é uma coisa leve. Aqueles que sentirem a direção, é bom estar. Você vai se sentir renovado quando está. Agora, também outra coisa, culto evangelístico, que é outra coisa que eu vi também, o profeta orienta isso. Você não vai trazer um estudo sobre as 70 semanas de Daniel e papapá. Culto evangelístico tem que ser um culto rápido. O louvor para chamar a atenção das pessoas, depois quando entra na mensagem é 15, 20 minutos. Pá, 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 pá. Entregou o recado de Deus. Quanto mais objetivo você for, maior vai ser o efeito naquele evangelismo. Porque se você toma um culto do evangelismo e de repente passa 1 hora, 1h30, os convidados vão saindo devagarzinho, um por um. Outros vão botar para dormir e etc. E não é assim. O evangelismo você tem que tomar um tema. Se é batismo, batismo. Pá, 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 pá. Quando terminar, a pessoa está entendendo o que é o batismo em nome de Jesus.
se é a divindade de Jesus Cristo, seja qual for o tema que você tomar, que muitas vezes quer entregar tudo de uma vez. Mas não, né? Um planta, outro rega, outro colhe, o Senhor dá o crescimento. Amém. Amém. Então você muitas vezes dá um começozinho, e outro lá na frente dá uma continuidade, e outro vai mais um pouquinho, e quando menos espera, a obra está realizada. Amém? Mas o evangelismo é algo maravilhoso. Eu gosto muito do evangelismo, trabalhei muito no evangelismo. Minha vida foi evangelismo de praça, nas casas, no presídio, hospitais, todo tipo de evangelismo a gente já trabalhou, né? E a gente sente como Deus move, a maneira que Deus move e o conforto que a gente recebe quando a gente consegue transmitir a palavra para alguém, né? Deus nos regimenta. Essa aqui chegou depois também, deixa eu botar aí embaixo. Está terminando, cara. Pastor José, o pastor Faveiro sempre falou que esse tabernáculo ia ficar até Jesus vir. E agora devemos esperar. Né? Até o que eu tenho sabido, né? Também que ele tinha falado na intenção também de ter o tabernáculo lá em Veracruz também. Então, eu creio que esse tabernáculo vai ficar, não quer dizer esse tabernáculo, né? Mas esse grupo de santos que Deus levantou através do seu trabalho, Amém. vai permanecer até a vinda de Jesus Cristo. Amém. Porque o tabernáculo não é 4 paredes, o tabernáculo somos nós. Amém. Lá em Carpinamento tem um local onde a gente começou, de repente, o diácono mais antigo, ele era o dono do chão, né? A gente construiu, mas construiu no chão dele. Aí ele mandou a gente para correr. Ele disse, não, eu não quero mais. Eu disse, então tudo bem, irmão, mas eu não penso que o tabernáculo é 4 paredes. Se a gente for para debaixo da árvore, ali está o tabernáculo de Carpina. Onde ele for, ali está o tabernáculo. Então o tabernáculo não é as paredes, somos nós. Se conseguirmos permanecer no mesmo lugar até a vinda do Senhor, tudo bem, mas se de repente Deus manda 1.000, 2.000 pessoas, não vai ter. Então, tudo tem que ter um centro, né? Amém? Se possível for, tudo bem. Se não, também tudo bem. Inclusive é um dos assuntos que a gente vai tratar, né? Que a gente está aqui meio sob pressão já, para ter que tomar decisões, e vender ou comprar e etc. Então, e isso a igreja vai ter que decidir, né? Porque eu não posso decidir isso sozinho, né? Temos que ser nós juntos, amém? Pastor, durante o culto, noto muitas crianças caminhando pela igreja e muitos irmãos que conversam alto, que acabam tirando nossa atenção. Então, está até bem melhor, né? Já esteve bem mais difícil. Porque criança, a gente sabe que ela é meio inquieta, mas os pais devem cuidar dos seus filhos, é lógico. Temos que ter aquela tolerânciazinha também. E quando trata com criança, não é como trata com adulto, né? E agora tudo, como eu disse, tem que começar em casa, no lar. Eu tive 7 filhos. Eu creio que Deus permitiu passar por todos os estágios para eu, quando falar com propriedade. Não falo sobre teoria, eu falo sobre teoria e prática, né? Tive 7 filhos, meus filhos nunca deram trabalho assim dentro da igreja, tudo quietinho. Sentavam todinho, assistiam o culto direitinho, não conversavam, nem se levantavam, nem para beber água. E a mãe dava, beba água logo, quando chegava. Não, mas não estou com sede. Vai tomar agora, então não toma mais. Aí tomava, entrava. E criança é assim mesmo, não sente, mas a Bíblia diz: a estutice está no menino. Não pense que ele não sabe, não, onde é o ponto fraco da gente, não. Ele sabe, mais do que você pensa. Ele sabe que se pedir para ir para o banheiro, o pai vai deixar, a mãe vai deixar, né? Mas se você já levou ele lá no banheiro, já fez o pipizinho dele lá, já bebeu a aguinha, a não ser que você perceba que ele está realmente, que um pai e uma mãe conhecem quando o filho está querendo se fazer,
e quando realmente é uma necessidade. Então, tudo vai depender do lar. Tem que começar em casa, os cultos domésticos. Quando você tem criança, é obrigatório você ter seus cultos domésticos, ensinar eles em casa como se comportar. Senão a Bíblia diz aqui, ó, que se você não educar direito, ele vai lhe envergonhar diante das pessoas. Isso é bíblico. Entendeu? Então você vai querer no diante das pessoas, cala a boca, menino. Cala o quê? Em casa ele faz a mesma coisa, os pais não dizem nada. Aí quer que eles aceitem agora aqui? Aceita nada. Ela é criança, ela é criança. Agora se você em casa, quando ele fizer isso, eu quero, vem cá. Aí dá uma disciplina, né? A Bíblia diz, fustiga-o com vara, que nem por isso ele morrerá, mas salvará a sua alma do fogo do inferno. Né? Irmão Brando diz que essa vara da disciplina nunca saiu do lar. Então nós temos que saber usar com sabedoria, lógico, não espancando, mas com sabedoria para que você consiga ter autoridade sobre seus filhos também. Amém? Então, as crianças devem evitar, os pais devem cuidar, os diáconos devem estar vigiando, né? Chamar a atenção das criancinhas. Tem criança que quando olha para o diácono já fica, né? Já procura. Tem diácono que é bonzinho, mas tem diácono que puxa até a orelha das crianças, mas não deve fazer isso não. Lá em Curitiba tinha um diácono que quando a criança estava muito desaforada, ele ia lá e... Mas também quando aquele menino bem sapecazinho estava assim, quando vi... Quero ver se não ajeita. Mas se fizer isso, os pais depois vão pegar ele lá fora. Mas deve chamar a atenção das criancinhas e tal. E se ela não tiver, aí deve o diácono procurar os pais. E, ó, cuide de seus filhos, eles estão tal, tal. Agora o pior é quando é os filhos do diácono mesmo. Aí vai ter que chamar o pastor para tomar controle da situação. Então, que Deus nos ajude, né, irmão? E irmãos que conversam alto acabam virando nossa questão. Dentro da igreja não é, especialmente na hora da meditação, na hora, qualquer horário, dentro do santuário, a gente deve evitar todo tipo de conversa. Amém? Conversa lá no átrio, lá fora. Pastor, quando alguém perguntar o nome da igreja que vamos, como devemos responder? Pois nossa igreja não tem nenhum nome específico. Nós, na realidade, não somos identificados, nós da mensagem, por um nome. Nós somos crentes da mensagem, ou cristãos, né? Mas também é bom centrar isso, que tem pessoas que têm medo de botar o nome, até tabernáculo aí na frente, que acha que se botar uma placa, vira uma denominação. Mas aí a primeira denominação da mensagem tinha sido a do irmão Brando. Que na frente da igreja dele tinha Tabernáculo Brana. E ele não era uma denominação. E ele pregava contra a denominação. Então a gente tem que saber o que é denominação. Denominação não é um rótulo, não é uma placa que está ali na frente. O Brando diz que denominação é um sistema contra a palavra. O profeta diz um indivíduo pode ser uma denominação. Né? Então, na mensagem, por exemplo, porque não somos uma denominação, o Brando diz, nós somos uma organização registrada no cartório aqui da cidade. Na mensagem Dia das Mães também ele fala isso aí. Então, não é um registro, não é uma placa que nos fará ser uma denominação. Não, Senhor. Tira isso da mente, senão você vai ficar com a mente bitolada errado, aprendendo algo errado, né? Porque o nosso profeta ensinou para nós isso ali, que o tabernáculo Brana, tabernáculo da vida, tabernáculo isso, aquilo outro, então vários tabernáculos, né? Então nada contra, se a gente quiser botar aí tabernáculo de Veracruz ou tabernáculo de Jesus, seja o que for, é lógico que qualquer coisa dessa tem que ser submetida à votação à igreja para decidir como ficar. Eu geralmente coloco só tabernáculo para identificar o templo, o local, que tabernáculo é o templo, na verdade, não é o nome. Eu sou do tabernáculo, eu sou de Jesus. Amém. Agora eu me congrego no espaço onde chama-se tabernáculo, né?
Então, a questão de botar uma placa, seja o que for, não tem problema nenhum, não. Tá certo? E não é isso que é uma denominação. A denominação é o sistema antipalavra que está dentro das igrejas aí. Tá certo? É isso que o faz denominação. Já vi gente dizendo, não registrou, isso está virando uma denominação. Eu, em 96, fiz o registro lá em Carpina. Inclusive, eu preferia até escrever para a irmã José Brana, para a Voz de Deus, nos Estados Unidos, porque havia alguns irmãos que não entendiam direito, pessoas que ficavam fixados, que botou uma placa de denominação. Não, tentei explicar. Aí, o irmão José Brana mandou, o irmão José Brana disse, nós somos registrados aqui no cartório, aqui em Jeffersonville e tal. Aí mostrou, o irmão Brana tem os seus registros aqui, todinho dele aqui, e citou as mensagens pra gente. Aí quando eu li, todo mundo, mas já falou, mostrou na mensagem, parece que, né? Então, para dirigir os hinos, quando o líder de cântico não está, pode ser entender que qualquer um, né? Que saiba cantar, nem um pouquinho pelo menos. Porque se a pessoa não sabe cantar nenhum hino, não vai dirigir os hinos, né? Mas, de preferência, né, algum irmão que consiga, que saiba, né, louvar o Senhor, né? Eu não sei aqui quem é que tem o dom de louvor aqui, mas qualquer um dos irmãos, desde que seja um cristão, batizado em nome de Jesus, membro efetivo aqui da igreja, pode substituir aquele diretor de cântico a pedido dele, preferencialmente. Ele, se vai faltar, ele avisa com antecedência ou já nomeia alguém para substituí-lo ali e fazer essa parte de louvor, né? Mas não tem nenhum requisito, nem impedimento para aqueles que vai, assim, propriamente substituir, como a substituição. Quando é para uma eleição oficial para diretor de cântico, aí já é exigido alguns requisitos, né, enquanto a questão de casamento e divórcio e alguma coisa assim. É mais uma substituição apenas, não tem problema, mesmo de ser um irmão, né, que esteja envolvido nisso aí, tá certo? Música de meditação na igreja e música para escutar no trabalho. Tem alguma diferença entre música de meditação na igreja? Geralmente os hinos de meditação são aqueles hinos bem suaves, né? De preferência que leve você a